Se fosse combinado, não seria melhor. A música sobre o monte, esse ambiente de louvor e adoração. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo. Hoje nós estamos concluindo uma série de mensagens sobre os solas da Reforma Protestante. E nada melhor do que, na semana de ações de graças, para darmos graças a Deus por sua maravilhosa graça. Sola gratia, somente a graça. E esse sola de Lutero vai ser o foco da nossa mensagem de hoje. E se eu pegar uma lâmpada acesa na minha mão e perguntar para a igreja, o que significa essa lâmpada? É claro que vocês vão ficar pensando, o que é? Mas se eu pegar essa mesma lâmpada e colocar ela no centro de uma figura do sistema solar, com os planetas girando em torno dela e perguntar, o que significa essa lâmpada? Vocês vão me dizer, o Sol. Da mesma maneira, se eu perguntar qual dos órgãos do corpo humano é vital para a sustentação da vida? Será o coração, os pulmões, o cérebro, o fígado, os rins? E a resposta certa vai ser: todos esses são indispensáveis para a manutenção da vida. Assim também, os 5 solas da Reforma de Lutero, eles interagem entre si, eles são tão importantes quanto um ao outro. E nessa oportunidade nós vamos focar no sola gratia. Não somente no sola gratia, mas na interação desses solas todos com a palavra de Deus, com a mensagem da salvação, com a mensagem do Evangelho. Então nós temos sola scriptura, somente as Escrituras. Sola... help me here. Solus Christo, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. E soli deo glória, somente a Deus a glória. E procurando um contexto bíblico onde a gente pudesse perceber a ação conjunta desses 5 elementos do cristianismo, me ocorreu achar entre os montes da Bíblia a inspiração, como foi essa música maravilhosa que nós cantamos juntos no louvor, né? Então hoje é dia de subirmos ao monte, o monte da graça de Deus. E monte na Bíblia representa lugar de oração, lugar de comunhão, lugar de intimidade com Deus. Mas monte também representa lugar de confrontos, guerras e até mesmo de sacrifício. E são muitos os montes narrados na Bíblia, cada qual com sua história e o seu significado. Monte Ararat. Foi sobre esse monte que a arca de Noé repousou quando as águas do dilúvio abaixaram. Então podemos entender e inferir que Monte Ararat representa lugar de esperança, de recomeço. Monte Moriá. Foi sobre esse monte que Deus ordenou a Abraão oferecer seu filho Isaque em sacrifício. E quando estava por fazê-lo, ele ouviu uma voz do céu dizer: Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz, porque agora eu sei que temes a Deus, pois tu não me negaste teu filho, o teu único filho. E no lugar de Isaque, Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício. Então podemos inferir, entender que o Monte Moriá representa lugar de providência. No monte do Senhor se proverá. E são muitos os outros montes. Monte Carmelo, Monte Ebal, Monte Gilboa, cada qual também com sua história e seu significado. Mas existem 2 montes que apontam para o mesmo fundamento.
E esse fundamento é a lei de Deus. Quando Israel saiu do Egito, após cruzar o Mar Vermelho, eles entraram pelo deserto e depois de uma caminhada de 2 meses, chegaram ao Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, através de Moisés, Deus deu, escritos com o seu próprio dedo, os 10 mandamentos. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E juntamente com esses 10 mandamentos, o Senhor deu, através de Moisés, também leis civis e religiosas, através do qual o povo pudesse se relacionar com propriedade com Deus, entre si e com as nações em volta. É interessante, importante lembrar que na história da humanidade, nações, reinos, impérios, civilizações nasceram, existiram e desapareceram. Tudo Israel, desde o dia em que foi fundada por Deus, jamais deixou de ser nação, apesar de todas as provações que passou. Muito porque, pela lei e pelos profetas, que deram a unidade e a identidade de um povo que há de permanecer para sempre. Então, Monte Sinai representa a lei de Deus. Mas existe o segundo monte, que também aponta para essa mesma lei de Deus. E esse é o Monte das Bem-aventuranças, localizadas na proximidade do Mar da Galileia e da cidade de Cafarnaum. Foi nesse Monte das Bem-aventuranças que Jesus introduziu a sua doutrina, no que é conhecido como o Sermão da Montanha. E nessa doutrina que o Senhor apresentou, que nada mais é do que a reintrodução da lei e dos profetas sob a luz do Evangelho, da graça e da verdade do Senhor Jesus Cristo. Então, de um lado temos o Monte Sinai representando a lei, outro lado o Monte das Bem-aventuranças, representando essa mesma lei sob a luz do Evangelho de Cristo. João 1,17 declara o seguinte, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu gostaria que a igreja baixasse suas cabeças, fechasse seus olhos, nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, teu Filho, esse teu amado Filho que o Senhor enviou como nosso Salvador nesse mundo. Em nome desse teu Filho que morreu naquela cruz para nos pagar pelos nossos pecados. Em nome desse teu Filho que ressuscitou dentre os mortos para nos justificar diante de ti e nos dar a vida. Em nome desse teu Filho que nós pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, abrindo o entendimento do nosso coração, para nós enxergarmos a grandeza do teu amor, a profundidade, a largura, a altura, expressos nessa tua maior, maravilhosa graça, Senhor. Muito obrigado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A base bíblica e o contexto bíblico da nossa mensagem, onde todos esses solas da reforma se apresentaram, se encontra no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, no que é conhecido como o Sermão da Montanha. Acompanhe comigo a partir do capítulo 5 de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo:
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque destes é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque destes é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. E assim também perseguiram os profetas que viveram antes. Jesus abriu o Sermão da Montanha, colocando as bem-aventuranças como uma referência para os seus discípulos e para a sua igreja. Na verdade, as bem-aventuranças nada mais são do que um reflexo, um espelho do caráter de Cristo, da estatura de varão perfeito que ele modelou através do seu impecável exemplo de vida. Jesus, o pacificador, o príncipe da paz, aquele que fez a paz entre Deus e os homens. Aleluia! Jesus, o puro de coração, aquele que não conheceu o pecado, o Cordeiro Santo de Deus. Jesus, o misericordioso, e por causa dos que careciam de misericórdia, doou a sua própria vida. Jesus, o sensível à dor humana, aquele que chorou com Marta, Maria, Lázaro, chorou por Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes quis eu recolher os seus filhinhos, como uma galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Jesus, o mais manso dos homens, que diante da maior das injustiças, não revidou, não fez ameaças, pelo contrário, intercedeu até mesmo pelos seus executores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, o humilde de coração, que subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e, reconhecido em figura humana, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. É esse Jesus que chama e convida: vinde a mim e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas com que propósito o Senhor colocou essas bem-aventuranças como um alvo, como uma referência para a sua igreja? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para ser colocada debaixo do velador, mas no velador. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Esse foi o propósito pelo qual o Senhor Jesus colocou esse alvo para a igreja. Para que através de um testemunho vivo, resplandecente, a igreja pudesse se tornar o sal da terra e a luz do mundo. Entende? E não tem coisa que dê mais glória a Deus do que um testemunho resplandecente, que reflita o caráter de Cristo. Louvor é importante, adoração é importante, mas o que o Senhor quer é que nós sejamos esse sal, essa glória do mundo.
só lhe deu glória. Marquinho acertou. Só lhe deu glória, testemunho de vida. Glória a Deus. Mas como alcançar tamanha maturidade espiritual? Acompanhe comigo Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27. E foi com essas palavras que Jesus encerrou, concluiu, depois de apresentar a sua doutrina, ele concluiu com essa exortação. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e subiram os rios, e sopraram os ventos, e deram com um ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, subiram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus lançou o desafio de que os discípulos tinham que abraçar o compromisso de colocar em prática as palavras e os ensinamentos de Jesus. E que essa prática seria como construir de uma casa espiritual rumo à estatura de Cristo. E que essa vitória só poderia ser alcançada através da prática de sua palavra. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua vontade. Ajuda-nos a entender, Senhor Jesus, aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Antes, porém, de começar a ministrar propriamente a sua doutrina, que nada mais é do que a revisitação dos 10 mandamentos, da lei e dos profetas, o Senhor Jesus fez uma ressalva, uma advertência. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum fio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Mas aquele que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ai, Jesus! Jesus lançou um desafio aos seus discípulos tremendo aqui. O de viver uma justiça muito superior à justiça dos escribas e fariseus. Mas que justiça era essa dos escribas e fariseus? Avança comigo aí, Mateus 7, versos 28 e 29. E foi assim que Mateus concluiu a narrativa do Sermão da Montanha. Quando Jesus terminou de falar essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mas que justiça era essa que os escribas ensinavam e praticavam? Era a justiça que decorria da lei. Foi nesse contexto que Jesus começou então a introduzir a sua doutrina, dizendo-se: ouviste o que foi dito? Não matarás, e aquele que matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que irá contra o seu irmão sem motivo,
estará sujeito a esse julgamento. E aquele que lhes proferir um insulto estará sujeito ao julgamento do tribunal. E aquele que lhe disser, seu tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Depois, ao trazeres ao altar a tua oferta, lembrares aqui que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois voltando, apresenta a tua oferta. Entra sem demora em acordo com o teu adversário enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e ser recolhido à prisão. Verdade, eu digo que não sairás dali até que pague o último centavo. Aqui ficou bem clara a diferença que existia entre a doutrina, a justiça proveniente de Deus e a justiça proveniente dos escribas e fariseus. Eles não matavam, não com as suas próprias mãos, mas eles mandavam matar. Foi isso que fizeram com Jesus, através das mãos de Pilatos. Então, o que o Senhor Jesus está apontando aqui, querendo dizer, é que um assassinato não começa nem termina no ato final. Ele começa muito antes. Numa ira, numa ofensa, no desprezo pelo seu irmão. E que essa atitude de não querer procurar o perdão, a reconciliação, acertar as coisas, é diante de Deus como que um assassinato. Coisa muito séria. Então, os escribas e fariseus estavam vivendo a forma da lei. E o Senhor Jesus estava querendo ensinar a essência da lei. E essa forma da lei se manifestava de muitas formas. Foi o que fizeram também com Jesus, acusando ele de não guardar o sábado, porque Jesus curava no sábado, porque Jesus deixou os seus discípulos colherem espigas num dia de sábado. Então, quando Jesus virou para ele, se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifícios, não teriam condenado a inocente. Então, os escribas viviam a forma da lei. Deixavam passar o espírito da lei. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. E qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. E é isso, meus irmãos. Qual de nós, homens aqui, já não nos deparamos com a situação como essa? Mas o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, que é a intenção e a honestidade de coração que conta diante de Deus. E que um adultério não começa nem termina numa cama. Ele se realiza muito antes, naquele segundo olhar, naqueles pensamentos inconvenientes. Eu vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a justiça, Deus, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Ele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É por isso que a pornografia é tão devastadora. Porque ela, além de escravizar o homem, ela é uma covardia contra uma esposa que não tem como fazer frente a uma jovem produzida numa revista ou numa publicação da internet. Mas se já era difícil observar a lei na sua forma, quanto mais a sua essência. Mesmo assim, o Senhor Jesus lançou o desafio para a sua igreja. Mas como se processava essa justiça dos escribas e fariseus? Era a justiça decorrente da lei. Eles entendiam que quanto mais uma pessoa obedecesse os mandamentos da lei de Moisés, mais avançado ela seria no judaísmo.
e, por conseguinte, mais chances teria de ser aceitos por Deus. Então, o judaísmo se tornou como que uma representação de todas as religiões do mundo. E o que é uma religião? Se não o homem tentando chegar a Deus através das suas boas obras, da observância de leis, regulamentos e regras. Mas qual era essa justiça da qual Jesus falou que excederia em muito a justiça dos escribas e fariseus? A justiça proveniente de Deus, baseada na fé. Aleluia! Aleluia! O Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, solos Christus, somente Cristo. Aquele que cumpriu toda a lei, sem deixar passar um i, nem um tio. Aquele que não conheceu o pecado. Aquele Cordeiro perfeito de Deus foi apresentado como sacrifício vivo na cruz do Calvário. E ao derramar o seu sangue e doar a sua vida, ele pagou pelos pecados daqueles que não conseguiram cumprir a lei. Aleluia! Então se completou o mistério. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele pudéssemos ser justiça de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O escrito de dívida que era contra nós, que a lei dizia, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Esse escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus! Mas a história da redenção de Deus não parou por aí. Porque ao terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia! Jesus ressuscitou dentre os mortos. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Jesus ressuscitou. Então, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo se constituiu no que nós conhecemos como a maravilhosa graça de Deus. Sola gratia! Aleluia! Somente a graça. E foi assim que Paulo descreveu em Efésios 2 a amplitude da graça, a necessidade da graça, o porquê da graça, a concepção, a realização da graça, o como da graça e a aplicação da graça, que é o para quê da graça. Mas Deus, sendo misericordioso e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, sola gratia, somente a graça, e nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos séculos vindouros mostrar a sua imensa graça expressa em bondade em favor de nós em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Sola gratia, somente a graça. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Sola gratia. Aleluia. Mas essa graça maravilhosa, ela só pode ser acessada por nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Sola fide, somente a fé. E através dessa fé nós
temos acesso à justiça de Deus que foi realizada na graça, na cruz do Calvário. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E essa justiça foi a que Paulo enxergou. Paulo, o maioral dos escribas e fariseus, aquele que se orgulhava das suas credenciais espirituais, da sua origem, definiu assim a transição, em Filipenses 3, definiu a transição entre a justiça que havia na lei para a justiça que havia na graça. E que ele estava tentando, como campeão do judaísmo, levar na força do seu braço e ganhar sua justiça no seu próprio braço diante de Deus, porque ele era irrepreensível em termos de obediência da forma da lei. E foi assim que ele definiu essa transição. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro aí pensa que pode confiar na casa, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, fariseu. Outra glória! Quanto à justiça, perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, quanto à justiça que existe na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, considerei por perda para conhecer a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que decorre da lei, mas a justiça proveniente da fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia! Glória a Deus. E de posse dessa justiça, e de posse dessa graça, do trono da graça, flui o recurso divino do Espírito Santo que vem habitar no coração daqueles que são nascidos de Deus, aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. E através desse Espírito Santo, o que é nascido de Deus recebe a capacitação, não somente para abandonar o pecado, mas também para expressar o seu amor por Deus na prática dos seus mandamentos. Foi como João descreveu. Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a nossa vitória. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Sola fide. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas João sabia, ele era realista, e o Senhor Jesus também, que nós nessa caminhada rumo à santificação, à estatura de varão perfeito, teríamos problemas, cairíamos, dificuldades, pecado. E foi assim que João endereçou esse desafio que nós passamos. Filhinhos, essas coisas eu vos digo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Oh, glória! Jesus Cristo justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, graças a Deus, a Jesus. Que alívio. Então você vê, meus irmãos, a profundidade da graça. Ela não simplesmente nos dá justiça divina, mas ela nos socorre, ela é cheia de misericórdia. Entende? Nos leva no colo, entende? Muito diferente de religião, de formas. É intimidade, a coisa com Deus, é mano a mano, coisa linda. E nesse espírito, nesse entendimento espiritual, foi que Jesus então concluiu a apresentação da sua doutrina. Não na forma da lei para ser, tem que ser assim, não. Lançando mão dos recursos da graça de Deus. Ouviste o que foi dito? Não matarás, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito? Não jurarás em falso, eu porém vos digo, de maneira alguma jureis.
Seja o vosso sim, sim, não, não. Passar disso vem do maligno. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só a graça. Só a graça. Oh, glória. Estatura de Cristo, varão perfeito. Gente, a gente tem uma caminhada para seguir em frente. Meu Deus do céu. E Jesus continuou. Guardai-vos de apresentar a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Não ajunteis para vós outro tesouro na terra, onde a taça e a ferrugem corrói. Efeitos especiais. Onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. Ninguém pode servir a dois senhores. Não se poder servir a Deus e as riquezas. Por conta disso, não andeis ansiosos pela vossa vida. O que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir e a documentação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Sola gratia! Então, esse espírito da lei que é importante na nossa vida, é ou não é? Oh, Jesus querido! Não julgueis para que não sejais julgado. Guardai-vos. Não lanceis aos cães o que é santo, nem aos porcos as vossas fezes. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-lhe-á. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Oh, glória a Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expellimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E foi com essas palavras que Jesus concluiu a sua doutrina. Para ser vivida não na forma da lei, mas lançando mão dos recursos que a graça maravilhosa de Deus ganhou para a gente na cruz do Calvário. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, está considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. E essa casa espiritual é a nossa caminhada de santificação rumo à estatura de varão perfeito. E eu chego ao fim da minha pregação e da minha mensagem, concluindo com o seguinte: Monte das Bem-aventuranças nada mais foi do que o Monte Sinai, sob a luz do Evangelho, da verdade e da graça do Senhor Jesus Cristo. Sola gratia. E o Monte Calvário, que era conhecido como lugar de morte, de condenação, de execução, se tornou então o monte
da maravilhosa graça de Deus. Sola gratia! Somente a graça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, até a sua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Sola gratia.